O amanhecer chegou tímido naquela sexta-feira. A claridade escorria pelas frestas da cortina e riscava o chão da cozinha com faixas douradas. Eu costumava gostar dessa hora, o silêncio, o ar parado, o jeito como tudo parecia suspenso por alguns minutos antes de o mundo despertar. Liguei o fogão e deixei o café subir devagar, o cheiro invadindo o ambiente como uma lembrança antiga. O barulho do café subindo parecia lembrar que, ali dentro, eu também fervia em silêncio. Peguei a caneca preferida de Jorge, meu marido, mesmo sabendo que ele estava fora há 2 dias em mais uma viagem de trabalho. Costumo manter os hábitos, talvez por medo de admitir que a rotina anda me mantendo de pé. Enquanto mexia o açúcar, ouvi passos leves atrás de mim. Levei um susto. Eram quase 6 da manhã. Tia Clary? Vor 2 Ruka, sonolenta, mas familiar. Virei-me e vi André parado na porta, o cabelo bagunçado, o semblante cansado. Aquele menino que eu ajudei a criar agora era um homem de 20 e poucos anos, alto, os olhos ainda com a mesma doçura de quando pequeno, só que agora escondendo outra coisa, uma tristeza discreta. Você não dormiu, meu filho? Ele deu de ombros. Tentei, mas fiquei pensando. Saí para caminhar um pouco. Senti um aperto no peito. André sempre teve esse jeito calado, de guardar o que sente até transbordar. Indiquei a cadeira. Senta, eu acabei de passar café. Ele obedeceu. A caneca entre as mãos tremia levemente, talvez pelo frio da madrugada, talvez pelos pensamentos. Obrigado, tia. Fazia tempo que eu não sentia cheiro de café aqui. Sorri, meio sem jeito. Era verdade, desde que Jorge começou a viajar com frequência, eu raramente preparava o desjejum completo. As manhãs sozinha tiraram o sabor das pequenas coisas. Mas ver André ali, desarrumado e humano, reacendia algo quieto em mim, uma ternura antiga, a vontade de cuidar de alguém. Sentamo-nos sem muita fala. O som da chaleira ainda ecoava, uma batida constante que preenchia os vazios. Vi, no canto da janela, o reflexo do meu rosto cansado ao lado do dele. Havia anos que eu não me via em companhia. Sua mãe me contou do término. Comecei, com cuidado. Ele assentiu, o olhar perdido na fumaça. A gente se perdeu, sabe? Quando o amor vira costume demais, parece que tudo se dissolve. As palavras dele atingiram fundo. Querendo ou não, descreviam também a minha vida. Peguei mais uma xícara, servi-me e respirei fundo. O dia nascia lá fora, e dentro de mim um pressentimento também despertava, o de que aquela temporada com André mudaria o ritmo do meu silêncio. O café esfriava lentamente, mas algo em mim começava, timidamente, a aquecer. Naquela mesma manhã, enquanto lavava as xícaras, a ligação de minha irmã soou na memória. Clary, o André está meio perdido desde o fim com a Daniela. Será que ele podia ficar uns dias aí? Respirar um pouco? Eu disse que sim antes mesmo de pensar. Sempre fui a tia que acolhe, que faz caldo quente e ouve em silêncio. Não imaginei que esses uns dias trariam tanto movimento para dentro da minha casa. O táxi parou em frente na tarde anterior. Ele desceu com uma mala e um violão nas costas, e um olhar que tentava disfarçar o abatimento. Eu abri o portão e, sem perguntas, abracei-o. Naquele instante simples, senti a diferença entre o acalanto que oferecemos e o alívio que recebemos. Fica o tempo que precisar, meu amor. Aqui tem espaço, disse, tentando soar leve. Desde então, a rotina mudou num compasso que eu não esperava. As portas se abriram mais cedo, o rádio voltou a tocar, e até o velho ventilador da sala parecia girar com outro fôlego. De repente, meu silêncio ganhou passos masculinos pelo corredor. André enchia o espaço com sons esquecidos, o violão dedilhado nas tardes, o tilintar das colheres no copo de suco, gargalhadas ao telefone com algum amigo. Coisas simples, mas que lembravam que a vida ainda pulsava, mesmo nas casas onde a solidão se disfarça em ordem. À noite, ele ajudava na cozinha. Cortava legumes de qualquer jeito, inventava temperos, ria de si mesmo. Era tão jovem, e, ao mesmo tempo, havia uma melancolia discreta em cada gesto, o tipo de dor que apenas quem amou de verdade conhece. Eu observava de longe, tentando equilibrar afeto e respeito. Tia, você não acha que o amor acaba quando a gente para de se admirar? Perguntou certa vez, mexendo o molho. Pensei em Jorge, em seus e-mails cheios de números e nenhuma saudade. Suspirei. Acho que o amor cansa quando vira obrigação, meu filho.
Ele me olhou com curiosidade silenciosa, como quem guardava aquela frase. Eu, por dentro, me peguei ruborizando. Há tempos ninguém me ouvia com tanta atenção. Naquela noite, depois do jantar, sentei-me na varanda. Ouvi André tocar carinhoso ao violão, a melodia misturando-se ao barulho distante dos carros. Uma brisa leve atravessou a casa, como se alguém abrisse janelas dentro de mim. Aos poucos, percebi que aquele hóspede temporário estava devolvendo um ritmo ao meu cotidiano, não o de antes, quando tudo girava em torno de Jorge e de seus horários, mas um novo compasso, mais vivo, inesperado. Enquanto fechava os olhos e ouvia os acordes se dissipando pela noite, pensei, talvez o recomeço não chegue com fanfarra, mas com o simples barulho de um violão no corredor. Nos dias que se seguiram, percebi como o tempo dentro de casa parecia fluir diferente. Antes, cada manhã era uma sucessão previsível de gestos: abrir as janelas, esquentar o café, responder à mensagem apressada de Jorge dizendo cheguei bem. Agora, havia risadas abafadas vindas do quarto de hóspedes e o cheiro de pão na torradeira. Jorge continuava distante, tão metódico em seus roteiros que parecia ter transformado a vida num cronograma. Educado sempre, mas frio como quem fala por obrigação. Às vezes eu brincava dizendo que ele me tratava como uma funcionária eficiente, e, secretamente, tinha razão. Havia anos que ele não me olhava com o espanto de quem descobre uma pessoa nova. Era estranho perceber que um simples elogio sobre meu tempero podia curar feridas que Jorge nunca via. Quando André dizia, entre risadas, tia, esse feijão é obra de arte, eu sentia algo reacender. Talvez fosse vaidade, talvez carência, ou apenas o desejo antigo de ser notada. Passei a caprichar mais nas refeições, inventar sobremesas. O avental voltou a ter função, o batom ganhou rotina. Coisas pequenas, quase tolas, mas que me lembravam que ainda havia cor em mim. Não para André, nem para ninguém, mas por mim, assim eu queria acreditar. Ao mesmo tempo, um incômodo se instalava. Se bastava tão pouco para eu me sentir viva, o que andei tolerando todo esse tempo? Quando foi que o costume virou parede e o silêncio, morador da casa? Enquanto dobrava as roupas de Jorge, um perfume estranho, de hotel ou talvez de nada, trouxe uma pontada de dúvida. Não se tratava de ciúme, era constatação. Amor que precisa ser procurado já está meio perdido. À noite, sentei-me sozinha na cozinha, o mesmo cenário de sempre, mas agora povoado por lembranças e perguntas. André surgiu com o violão. Um sorriso cansado. Estava te ouvindo cantar baixinho. Tia. Ri, sem graça. Velhos hábitos não morrem. Que bom, ele respondeu. Alguns hábitos salvam a gente. A frase ficou ecoando. Salvam a gente. Talvez o que faltava em mim não fosse apenas presença, mas coragem de existir inteira de novo. O som do violão preencheu o ar, e, junto dele, uma certeza quieta. Enquanto eu cuidava dos outros, havia esquecido de cuidar da mulher que ainda habitava em mim. A sexta-feira chegou lenta, carregando uma quentura abafada que parecia colar o tempo nas paredes. A cozinha era refúgio e palco, cheiro de alho dourando, arroz soltinho, o som ritmado da colher contra a panela. André apareceu na porta com uma garrafa de suco e aquele entusiasmo tímido de quem tenta ajudar, mas acaba mais atrapalhando do que tudo. Posso cortar alguma coisa, tia? Perguntou, já pegando a tábua. Pode picar o cheiro verde, mas, pelo amor de Deus, sem transformar em purê, respondi, rindo. Entre risos e confusão de temperos, a sala ganhou o barulho bom da vida doméstica. Há tempos eu não jantava acompanhada sem me sentir uma figurante. Com Jorge, as refeições eram monólogos cordiais interrompidos pelo tilintar do celular dele. Com André, havia conversa mergulhada em presença, olhos atentos, curiosidade sincera, silêncio respeitoso. Quando nos sentamos à mesa, a tarde já havia virado noite. Ele comentou sobre o encerramento do namoro, do quanto dói querer acertar e ainda assim magoar. Eu o ouvia com ternura, mas também com um tipo de dor que reconhecia em mim. Acho que o amor falha quando a gente para de se perguntar se o outro ainda é feliz, disse, distraída, mexendo na comida. E você, tia? É feliz? A pergunta veio direta, sem aviso, atravessando o ar. Fiquei muda por um instante. Ninguém me perguntava isso há anos. Acho que, aprendi a me conformar, respondi, por fim. Ele ergueu o rosto e me fitou. Não era um olhar insolente, tampouco infantil. Havia nele empatia e algo que me desestabilizou,
um reconhecimento mútuo da solidão. Ficamos assim, quietos, uma eternidade presa em segundos. Foi só um segundo, mas nesse segundo me reconheci mulher, e pecadora. O ruído do ventilador quebrou o encanto. Apressei-me em levantar-me, recolher os pratos, fingir distração. André, constrangido, pegou os copos e riu sem graça. Ambos sabíamos que aquele olhar tinha mudado alguma coisa invisível, mesmo que nenhum de nós soubesse dizer o quê. Enquanto lavava a louça, percebi minhas mãos tremendo levemente. O vidro do armário refletia meu rosto, ruborizado, estranho a mim mesma. Lá fora, o vento trouxe o cheiro de chuva, e dentro da casa pairou um silêncio espesso, desses que carregam perguntas que ninguém ousa formular. Quando finalmente me deitei, ouvi André tocar violão no quarto ao lado. Uma melodia calma, bonita, cheia de pausas. Cada acorde parecia traduzir o que não dissemos, o medo e o fascínio de ter tocado, com um simples olhar, o limite do que era permitido. A chuva começou no fim da tarde, fina e persistente, batendo nas janelas como quem insiste em ser ouvida. O cheiro da terra molhada invadiu a casa e espalhou aquela melancolia que acompanha os dias cinzentos. Eu estava no sofá, meio perdida entre um livro e os próprios pensamentos, quando o telefone vibrou. Era Jorge. Do outro lado, a voz dele soou distante, mecânica. Clary, surgiu uma nova reunião. Preciso ficar mais uma semana por aqui. Tudo bem? Tudo bem. Eu sempre dizia tudo bem, mesmo quando nada estava. Desliguei o celular e fiquei olhando o reflexo trêmulo das luzes na vidraça. O barulho da chuva era o único som vivo da casa. Até ouvir passos no corredor. André apareceu, descalço, uma camiseta velha, o cabelo bagunçado. Não consegue dormir? Ele perguntou. Nem tentei ainda. Café? Ofereci, tentando disfarçar o nó na garganta. Fomos para a cozinha. Ali, entre o cheiro de café fresco e o som longo da tempestade, parecia haver uma trégua do mundo. André se sentou de frente para mim, apoiando os cotovelos na mesa. Meu pai me dizia que chuva é boa para limpar os pensamentos, comentou, sorrindo. Então tomara que chova por dentro da gente também, respondi, meio sem pensar. Ele riu baixinho e começou a falar do relacionamento que terminou. Disse que se sentia trocado por uma versão mais eficiente dele mesmo. Alguém que falasse menos, cobrasse menos, aceitasse mais. Eu ouvia, mas cada frase parecia também um espelho do que eu vivia com Jorge. Falamos de expectativas, de frustrações, de como o amor às vezes envelhece mal quando não é regado de conversa. O tempo passou e nem percebemos. O relógio da parede marcava quase 1 da manhã quando o trovão sacudiu os vidros. O trovão lá fora parecia repetir o estrondo que o impulso fazia dentro de mim. André estendeu a mão para pegar o açúcar e a ponta dos nossos dedos se tocou por um segundo. Um toque rápido, quase nada, mas suficiente para parar o ar. Fiquei imóvel, o coração ecoando como se acompanhasse a tempestade. Ele também percebeu. Recolheu a mão devagar, as pupilas dilatadas, o silêncio carregado de perguntas sem resposta. Desculpa, tia, murmurou, baixo, olhando para a mesa. Neguei com a cabeça, sem coragem de responder. Fiquei ali, as mãos no colo, tentando domar o turbilhão dentro de mim. Aquilo era absurdo, perigoso, e, ainda assim, havia algo inegavelmente humano no desejo de ser vista. Levantei-me e comecei a guardar as xícaras, qualquer coisa para quebrar a tensão. A chuva diminuiu, mas o ar continuava denso, impregnado de confissão não dita. É melhor dormirmos, já passa da 1, disse, forçando um sorriso. Ele assentiu e se retirou devagar. Quando a porta do quarto se fechou, deixei o corpo escorregar contra o balcão e respirei fundo. Um raio iluminou a cozinha, e por um instante o brilho revelou o vapor das nossas respirações ainda suspensas no ar. Lembrança de que, naquela noite, nada aconteceu e, ao mesmo tempo, tudo mudou. A manhã nasceu opaca, como se o sol tivesse esquecido de acordar. Pensamentos, comentou, sorrindo. Então tomara que chova por dentro da gente também, respondi, meio sem pensar. Ele riu baixinho e começou a falar do relacionamento que terminou. Disse que se sentia trocado por uma versão mais eficiente dele mesmo. Alguém que falasse menos, cobrasse menos, aceitasse mais. Eu ouvia, mas cada frase parecia também um espelho do que eu vivia com Jorge. Falamos de expectativas, de frustrações, de como o amor às vezes envelhece mal quando não é regado de conversa.
O tempo passou e nem percebemos. O relógio da parede marcava quase 1 da manhã quando o trovão sacudiu os vidros. O trovão lá fora parecia repetir o estrondo que o impulso fazia dentro de mim. André estendeu a mão para pegar o açúcar e a ponta dos nossos dedos se tocou por um segundo. Um toque rápido, quase nada, mas suficiente para parar o ar. Fiquei imóvel, o coração ecoando como se acompanhasse a tempestade. Ele também percebeu. Recolheu a mão devagar, as pupilas dilatadas, o silêncio carregado de perguntas sem resposta. Desculpa, tia, murmurou, baixo, olhando para a mesa. Neguei com a cabeça, sem coragem de responder. Fiquei ali, as mãos no colo, tentando domar o turbilhão dentro de mim. Aquilo era absurdo, perigoso, e, ainda assim, havia algo inegavelmente humano no desejo de ser vista. Levantei-me e comecei a guardar as xícaras, qualquer coisa para quebrar a tensão. A chuva diminuiu, mas o ar continuava denso, impregnado de confissão não dita. É melhor dormirmos, já passa da 1, disse, forçando um sorriso. Ele assentiu e se retirou devagar. Quando a porta do quarto se fechou, deixei o corpo escorregar contra o balcão e respirei fundo. Um raio iluminou a cozinha, e por um instante o brilho revelou o vapor das nossas respirações ainda suspensas no ar. Lembrança de que, naquela noite, nada aconteceu e, ao mesmo tempo, tudo mudou. A manhã nasceu opaca, como se o sol tivesse esquecido de acordar. O ar ainda carregava o cheiro de terra molhada e o murmúrio distante dos carros que passavam na rua. Caminhei até a cozinha tomada pelo mesmo silêncio pesado da noite anterior. As xícaras que não lavei ainda estavam sobre a pia, pequenas testemunhas do que tínhamos deixado no ar. André já estava sentado à mesa, folheando o jornal como quem tenta parecer ocupado. Sorri, um reflexo automático. Ele respondeu com um aceno tímido, e logo voltou os olhos para as notícias. A cena era quase normal, mas qualquer palavra soaria deslocada. Preparamos o café em silêncio, e o barulho da torradeira serviu de conversa. O som mecânico foi uma espécie de escudo. Trocas curtas. Quer manteiga? Quero. Obrigado. Pareciam dois colegas de república, não tia e sobrinho. E nem de longe as pessoas que, horas antes, haviam dividido confissão e vertigem. Enquanto eu lavava a louça, ele se levantou para sair. Vou dar uma volta, tirar a cabeça do lugar, disse, sem me encarar. Assenti apenas, incapaz de dizer outra coisa. Quando a porta se fechou, a cozinha ficou grande demais para mim. Apoiei as mãos na pia e percebi o quanto o corpo ainda tremia, não de desejo, mas da consciência latejante do limite que quase se rompeu. Às vezes o que nos aproxima não é o desejo, mas o abismo da carência. Essa frase ecoou dentro de mim com a força de um truísmo incômodo. Era isso, não se tratava de paixão, e sim de um grito abafado por atenção, por uma presença que acolhesse e dissesse eu te vejo. Sentei-me e olhei ao redor. O mesmo relógio na parede, a toalha de mesa com manchas antigas, o cheiro de café recém-passado. Tudo igual, e ainda assim, nada igual. Havia um novo tipo de distância ali, um muro erguido por dentro, feito de vergonha e de lucidez. Mais tarde, quando André voltou, falamos sobre filmes, sobre o tempo, sobre nada que importasse realmente. Fingimos que o dia recobrava a normalidade, mas o silêncio entre cada frase era um lembrete pulsante do que o coração sabia e a razão insistia em calar. Nessa tarde, pela primeira vez em muito tempo, percebi que a fidelidade não é só aos outros, é, antes de tudo, ao que nos mantém inteiros. A chuva insistia em cair fina, lavando o vidro da janela como se quisesse limpar também o ar pesado que havia entre eles. André estava sentado à mesa, as mãos em volta de uma caneca de café frio. Clarice ainda segurava a bolsa, como quem teme se acomodar demais num lugar proibido. O silêncio não era mais vazio, era o prelúdio de algo necessário. Eu precisei vir, disse ele, sem olhar. Achei que, se não fosse hoje, nunca mais teria coragem. Ela respirou longo, tentando achar no ar uma resposta que acalmasse ambos. Às vezes, coragem é saber não vir, respondeu, num tom que misturava ironia e tristeza. Mas já que veio, fala. André sorriu de leve, cansado. Era um sorriso de quem carrega culpas tão antigas que já pesam menos, mas ainda doem. Quando meu namoro acabou, percebi que estava preso numa rotina morta. A gente se amava um dia, mas o amor foi se perdendo entre planilhas, trânsito, distrações. E aí te vi, e percebi que teu olhar era o mesmo que o meu, alguém que ria sem se reconhecer.
Clarice baixou os olhos. Ouvi-lo falar era como encarar um espelho empoeirado. Via-se ali, em fragmentos. Então foi isso, disse. Nos encontramos no espelho rachado da falta. Talvez, respondeu ele. Mas não vim para desculpar nada. Vim porque entendi que o que nos atraiu não foi o amor em si, mas o eco dele. A lembrança do que um dia fomos capazes de sentir. Ela se sentou por fim, pousando a bolsa no chão como quem desarma uma trincheira. Eu também entendi isso, confessou. Tenho um marido que é bom, uma vida estável, mas andei me sentindo meio fantasma. Você me lembrou que eu ainda existo. Só que existir não é o mesmo que recomeçar algo. As palavras pairaram entre eles, úmidas como o ar. André assentiu, e um pequeno riso escapou, despretensioso. Engraçado. Achei que vinha para confessar o amor, mas acabei confessando a culpa. As duas coisas às vezes são gêmeas, disse Clarice. Uma nasce com o rosto da outra. Ficaram em silêncio. Lá fora, o vento virou páginas das árvores. Ela se levantou primeiro. André, talvez amar de verdade fosse, justo ali, saber parar. Ele fechou os olhos por um instante, como quem grava aquela frase no corpo. Quando os abriu, o olhar era brando, sem mais cobrança. Eu entendo. E, pela primeira vez em muito tempo, isso me basta. Clarice sorriu, breve, sincera. Pegou a bolsa, ajeitou o casaco e caminhou até a porta. Antes de sair, virou-se. A gente não precisa quebrar o mundo para descobrir o que sente. Às vezes basta iluminar o que ficou escuro. Quando a porta se fechou, André ficou só, mas leve. A chuva diminuía, e o som que restava era o de um coração aprendendo a perdoar, inclusive a si mesmo. Foram-se as semanas, e a casa aprendeu a respirar sem sobressaltos. Clarice voltará aos seus rituais, o café coado devagar, o jornal pela metade, a luz da manhã filtrada pelas cortinas. Mas alguma coisa nela havia se deslocado, uma fenda interna por onde passava agora um ar mais verdadeiro, ainda que frio. Quando Jorge retornou da viagem a trabalho, o som das chaves na porta já não provocou aquele sobressalto ansioso. Ele entrou, cansado, o terno amarrotado, trazendo no olhar o cansaço de quem não entende o que se perdeu, apenas sente que algo mudou de lugar. Clarice? Chamou, hesitante. Ela apareceu na cozinha, segurando uma xícara. Havia serenidade no gesto, e uma distância difícil de nomear. Estou aqui. Jorge aproximou-se, tentando decifrá-la. Paris diferente. Está tudo bem? Ela respirou fundo, com uma calma que quase doía. Está. Deu um leve sorriso, sem defesa nem gentileza excessiva. A traição que temi nunca aconteceu, mas tudo em mim mudou como se tivesse. Ele franziu o senho, confuso. Não entendo. Eu também não entenderia, disse. Precisei chegar perto de outra vida para perceber que tinha esquecido a minha. Silêncio. Ele abaixou a cabeça, talvez culpado, talvez apenas cansado da própria ausência. Fiz algo errado? Não. Só não estava aqui, respondeu ela com doçura. E eu também não estava. Ela se aproximou o suficiente para tocar o ombro dele, leve como quem testa uma lembrança. Não quero te acusar. Quero recomeçar, mas de verdade, com honestidade. Não com frases ensaiadas nem com medo do que pode ruir. Jorge olhou para ela e percebeu que, pela primeira vez em muito tempo, Clarice falava com voz inteira. Havia firmeza, não agressividade. Paz, não indiferença. Essa diferença o desarmou. Sentaram-se um diante do outro. Conversaram, não sobre o passado, mas sobre o que ainda poderia existir. Entre eles. Foi um diálogo sem drama, com pequenas pausas e palavras simples. A honestidade tem gosto amargo no começo, pensou Clarice, mas é o único sabor que não envenena. Mais tarde, ao arrumar a mesa, ela sentiu o coração limpo, feito um copo de vidro lavado muitas vezes, ainda com marcas de uso, mas transparente. Jorge a observava em silêncio. Havia ternura, talvez um novo começo. E Clarice percebeu, sem necessidade de certezas, que o verdadeiro perdão não era a reconciliação com ele, e sim com ela mesma. Do lado de fora, o céu começava a clarear. Era apenas a mesma manhã de sempre, mas, pela primeira vez em muito tempo, Clarice sentiu vontade de vivê-la inteira. Nem todo pecado nasce do toque, às vezes nasce do silêncio que deixamos crescer. Hoje entendo que minhas faltas começaram muito antes de qualquer gesto, no instante em que me acomodei à ausência, não a dele,
mas a minha própria. Durante meses vivi como se estivesse num quarto sem janelas, respirando ar reciclado, repetindo frases de uma vida que já não me cabia. E o mais perigoso é que, por fora, tudo parecia normal. O riso nos almoços, os compromissos, as listas de supermercado. Há uma forma de solidão doméstica que o mundo não reconhece, porque ela veste alianças e responde tudo bem sem hesitar. Foi dentro dessa solidão, discreta e educada, que o desejo encontrou espaço para soprar brasas na minha consciência. Quando André surgiu, não foi o romance proibido que me abalou, foi o espelho. Ele me olhou de um jeito que me lembrou de quem eu já tinha sido. E isso é quase imperdoável, perceber o quanto se traiu só por ter parado de se escutar. Eu não o amei, não de fato. Amei o reflexo de mim que via nos olhos dele, a promessa de uma vida mais viva, mais corajosa. A tentação verdadeira era essa, reanimar a mulher que deixei adormecer. Mas essa história, a dele, a minha, a de Jorge, não é sobre adultério. É sobre verdade. Aprendi, às duras penas, que a infidelidade começa onde a sinceridade termina. O amor não se deteriora de um dia para o outro, ele se desfaz em pequenas omissões, uma frase não dita, uma mágoa engolida, uma distração repetida até virar hábito. Um relacionamento pode continuar de pé, mas vazio, se ninguém mais ousar dizer em voz alta o que está faltando. Quando finalmente falei, primeiro com André, depois com Jorge, o mundo não desabou. Descobri que às vezes a coragem não destrói, ela reorganiza. O que precisava ruir era a ilusão de que o amor só sobrevive se for confortável. Mas amor de verdade, percebi, precisa de ar fresco, até quando isso significa abrir janelas que doem. Hoje, com distância, vejo que André não foi meu desvio, mas meu espelho de alerta. Ele me mostrou o precipício que eu fingia não ver. E talvez o maior gesto de amor entre nós tenha sido justamente o de parar, reconhecer o abismo e escolher recuar. Confundir intensidade com destino é o erro de quem ainda não aprendeu a cultivar paz. A intensidade pode iluminar, mas também cega. Há, contudo, uma herança bonita nessa travessia. A de olhar Jorge e a mim mesma com olhos humanos. Nenhum de nós é herói ou vilão. Ele também se perdeu na rotina, mas agora percebo que eu esperava que o outro adivinhasse faltas que nem eu sabia nomear. É injusto cobrar do amor a onisciência. A comunicação, descobri, é a verdadeira fidelidade, porque nela mora o compromisso com o real. Perdão, para mim, deixou de ser absolvição e virou libertação. Perdoar não é apagar o que doeu, é parem de exigir que a dor continue explicando quem somos. Jorge não me pediu perdão, e eu tampouco pedi. Aprendemos apenas a nos escutar outra vez, sem inventar culpados. E nesse exercício, reencontrei algo que julgava perdido, respeito por mim. Há um gosto amargo em toda cura, o gosto da lucidez. Porque, depois de ver o que se é capaz de sentir e esconder, não dá mais para voltar a ser a mesma. A lucidez não consola, mas sustenta. Descobri que posso atravessar a ausência sem me dissolver nela. Que posso desejar e, ainda assim, escolher o caminho que não destrói. Maturidade é isso, transformar o caos em consciência. Às vezes penso em André. Não com saudade, mas com gratidão silenciosa. Ele foi o aceno do universo me perguntando se eu ainda tinha coragem de ser verdadeira. Tenho. Agora. E essa coragem exige uma vigilância constante, a de não deixar o silêncio se instalar de novo. Porque a ausência, aprendi, não é só distância física, é a desistência de tentar. Quando o amor morre, geralmente não é por causa do erro, mas por causa da omissão. Quando deixamos de nos contar a verdade, mesmo que seja incômoda, é aí que começa a verdadeira infidelidade. Hoje, ao olhar para o passado, não o romantizo. Sei que me aproximei do limite, mas também sei que parei antes de atravessá-lo, e isso me salvou. Aceitar o desejo sem obedecê-lo foi o gesto adulto que, paradoxalmente, me reconciliou com a minha própria juventude. Se tivesse que deixar uma moral, seria esta: o amor maduro não se mede pelo quanto suporta, mas pelo quanto é capaz de se rever. Amar é estar disposto a ver o outro, e a si mesmo, sem a maquiagem das conveniências. A beleza na fidelidade consciente, porque ela não é prisão, é escolha renovada a cada dia. Agora caminho leve. Ainda há dias cinzentos, mas a diferença é que não fujo mais deles. A ausência deixou de ser buraco e virou espaço, espaço onde a verdade pode respirar, onde eu mesma posso recomeçar, inteira, mesmo depois de ter me perdido de vista.